Senhor, não nos deixe sermos enganados pela rotina, pelas coisas que se tornam comuns em nossa vida. Comuns no sentido banal, muitas vezes. Não deixe que a Páscoa se torne um feriadão banal em nossa vida. Que o Teu Espírito Santo fale comigo, com meus amados, queridos amigos e irmãos aqui, para a Tua glória, para crescimento da Tua igreja, do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 22, é onde acontece a última refeição da Páscoa registrada aqui na Bíblia, né, com Jesus. Está narrado em Lucas 22, eu quero ler com você do versículo 7 ao 16. Lucas 22, do versículo 7 ao 16. Se acabar minha água, eu vou tomar esse suco. Amém? Vocês acharam para acompanhar a leitura? Se você não tem a Bíblia ou o seu aplicativo aí, você pode acompanhar, que eu acho que esse texto está aqui. Lucas 22, a partir do versículo 7, nos diz o seguinte: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já está arrumada. Preparem tudo ali, a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Até aí, por enquanto, nós vemos aqui Jesus preparando a Páscoa. Olhando de uma maneira geral, a gente vê que houve uma preparação para esse momento. Jesus preparou, e de uma forma sobrenatural já estava tudo encaminhado ali, né? Ou até mesmo natural, se Jesus já tinha combinado com aquele homem da casa, o aposento e tudo, mas estava tudo preparado com antecipação. O momento da Páscoa não foi surpresa, não foi chega aí, puxa o que tu tem e vai lá buscar, foi preparado. A última refeição foi preparada, porque a Páscoa, ela envolve preparação. A Páscoa é uma das festas mais importantes do calendário judaico. São três datas mais importantes, que é a festa da Páscoa, a do Pentecostes e a dos Tabernáculos. São as três festas mais importantes para o judeu, até hoje. E a Páscoa era uma festa de muita alegria, mesmo antes de Jesus. Então, eu estou falando aqui da Páscoa judaica. A Páscoa já era uma festa de muita alegria, porque ela comemorava a libertação do povo da escravidão do Egito. Era um tempo de relembrar e se alegrar. Isso fazia com que os judeus espalhados por toda a região, porque os judeus não moravam apenas em Jerusalém, tinha judeus morando em diversos lugares, porque no tempo que eles eram dispersos, ou quando foram expulsos da sua terra, dominados, muitos não voltaram, criaram comunidades espalhadas por outros países, e é assim até hoje. Mas nessa época, Jerusalém era onde era o centro da festa, a capital, onde tinha o templo judaico, né, o templo. Então eles vinham de toda essa região para ali. Então, a população em Jerusalém quintuplicava. Imagina o que é isso? 5 vezes mais a capacidade normal da cidade, né, ou a população normal, ficava na época das festas. Então isso mexia muito com a estrutura até do governo romano. Para a alegria dos judeus, era um povão ali, mas os romanos ficavam com medo, porque era uma festa que lembrava a libertação da escravidão. Os judeus não eram escravos dos romanos, mas eles estavam sob o jugo romano, a pax romana, né? A paz aqui do lado, com a espada do lado, todo mundo em paz, né?
o Cana mostra aqui, está em paz, não, a paz imposta. E eles viviam em paz, mas sobre julgo, a terra não era deles, eles tinham que pagar altos impostos, não tinham liberdade para ver como bem queriam. Mas nesse momento que duplicava, então se tinha um viés já de libertação, era o melhor momento para uma rebelião, para um caos, para eles tentarem tomar o poder e se libertar dos romanos. Então eles ficavam muito mais ligados, os romanos, tanto que o governo regional dos romanos se transferia para Jerusalém. E era por isso que Pilatos estava ali também. Nós tínhamos Herodes e Pilatos, os dois em Jerusalém. Não era normal, Jerusalém não tinha essa importância para Roma, mas para os judeus. Nessa época Roma se transferia para controlar, inibir qualquer ação, cheio de soldados ali, porque era uma chance de rebelião. Então isso acontecia ali, mas a Páscoa verdadeira lembrava, porque a diferença dessa tentativa de libertação e da Páscoa que aconteceu no Egito, ela lembrava que eles foram libertos pelas mãos de Deus, das mãos do Senhor. A Páscoa judaica vai lembrar a vitória do povo de Deus pela mão de Deus e a derrocada do inimigo, a queda total dos seus inimigos, os inimigos do povo de Deus. E a Páscoa, então, ela envolve essa preparação. Lá em Marcos, capítulo 14, ele registra que os líderes religiosos já estavam tramando, faltavam 2 dias para a Páscoa, e eles estavam preparando o momento oportuno para pegar Jesus e prendê-lo. Então, nos bastidores estavam conspirando para prender Jesus e matá-lo depois da festa. Então a gente espera, passa esse momento que está todo mundo distraído, a gente mata esse cara e aí a gente se livra. Não vai dar nem muito tempo, o povo está tão concentrado na celebração que a gente faz isso meio que às escondidas. Não era para levar o fim que levou, não era esse o objetivo. Judas também, alimentado por sua ganância e talvez frustrado pelo rumo que estava levando ali a vida com os discípulos, com Jesus, também entra na trama da traição de Jesus, como o pivô daquela situação. Mas Jesus nos revela, lá em Mateus capítulo 26, que ele estava se preparando para se entregar. Ele diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser levado. Lá em Mateus capítulo 26, no versículo 24, nos diz: o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. O que eu quero focar com vocês aqui é que enquanto os homens se preparam para fazer o mal para Jesus e os seus seguidores, Deus já estava preparando tudo para o perfeito momento de Jesus e os seus seguidores, o seu povo. Quando os homens pensam que estão manipulando, controlando a história, eles estão apenas seguindo o curso que Deus determinou. Quando os homens acham que têm o poder, que vão puxar o tapete da igreja de Jesus, eles percebem que foram usados por Deus para que a igreja crescesse e amadurecesse e se purificasse. Deus é o Senhor da história. Deus é o autor da história. Ele é quem controla, Ele é quem conduz, porque Ele já apontou alguns pontos determinados do que vai acontecer. Mas ai daquele que for o traidor. As rédeas do universo estão nas mãos do nosso Criador, irmãos. E a Páscoa envolve essa preparação. Deus estava preparando esse momento. Todos ali sabiam como deviam ser preparados os alimentos da Páscoa. Eles eram judeus de criação, então eles sabiam que havia toda uma preparação para cada elemento da ceia pascal, daquela refeição. E Jesus inclui mais alguns detalhes ali para eles, onde eles iriam encontrar aquilo e onde iriam fazer a ceia. Até para não chamar muita atenção, porque eles sabiam que eles já estavam esperando uma oportunidade para pegar Jesus e se livrar dele. Então Jesus age de uma maneira inteligente, preparando essa última Páscoa. E Jesus foi preparado para esse momento. A criação foi preparada para Jesus. A história do povo de Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, foi um preparar para que culminasse na história de Jesus. Deus foi preparando o povo para receber a redenção e para entender a redenção em Cristo Jesus. Cada elemento do Antigo Testamento estava sendo um preparo que apontava para Cristo Jesus, para quando ele viesse cumprir esse plano. Vocês lembram-se da primeira Páscoa, que foi instituída por Deus lá em Êxodo, capítulo 11 e 12. A primeira Páscoa, a primeira refeição pascal, a qual Deus
enche o povo de detalhes como deveria ser, e ela também seria a 10ª praga ali do Egito, né? A Páscoa judaica. E é interessante, eu sei que muitos aqui já sabem, conhecem isso, mas é interessante a gente lembrar de alguns detalhes da Páscoa judaica, porque senão a nossa Páscoa hoje, ela pode ficar sem sentido. A gente precisa compreender um pouquinho do contexto onde ela surgiu, para que hoje ela faça mais sentido. Então o povo de Israel, descendentes, os filhos da promessa, descendentes de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, os filhos de Jacó, os 12 filhos das 12 tribos de Jacó, foram para o Egito. José foi o governador do Egito, trouxe sua família, preservou eles ali. O faraó era muito chapa ali de José, porque ele revelou sonhos e fez eles ficar ricos. Então pode trazer tua família, bota eles aqui, bem tranquilo, de boa, vou favorecer os teus, porque tu foi bom comigo, tu foi o cara, teu Deus foi bom contigo. E Deus traz, né, a família, os 70 e poucos da família de José, para morar no Egito. E morando no Egito, preservados por Deus, comendo do bom e do melhor, o tempo foi passando, e eles foram se multiplicando. E aquele povo virou uma população maior que Porto Alegre. Né? Conta-se ali os historiadores que eram em torno de 1,5 milhão de pessoas que estavam na época já do êxodo. Então aquele povinho lá de 70 pessoas, que era uma família, já mais de 1 milhão de pessoas. Isso ao longo de mais de 400 anos. O tempo foi passando, passou várias gerações. E também vários faraós foram passando. Até que veio um faraó que não sabia da história de José e do povo dele, ou que não quis ignorá-la por completo. E ficou assustado. Quem é esse povo enorme aí? Vai que eles queiram fazer uma rebelião contra nós e libertar, e a gente vai ficar sem mão de obra. Porque eles trabalhavam ali. Vamos começar a oprimir. E eles foram virados escravos ali no Egito. Esse povo se tornou escravo, aprisionado ali. E Deus então prepara essa libertação, escolhe Moisés, prepara Moisés e vai usando as pragas do Egito, a gente chama as pragas do Egito, quem gosta de assistir, já assistiu as novelinhas da Record, né? Dá para lembrar um pouco. Essas pragas, elas vão derrubando um por um os deuses do Egito. Cada praga derruba um dos deuses do Egito. E a última praga, a morte do primogênito, derruba o filho do faraó, que era um semideus na terra, o próximo deus a governar ali. Então as pragas vão derrubando os deuses do Egito. E esse povo ali sofrendo, então agora ia ser liberto. Deus traria juízo para aquele povo opressor por meio da morte dos primogênitos. Naquela noite, em toda a casa haveria sangue. Naquela noite da última praga, em todas as casas alguém teria que morrer. Esse seria o juízo de Deus. Isso que ele determinou. A única maneira de escapar desse juízo, da morte do primogênito, da família, até dos animais, a única maneira de se salvar disso era colocar a fé na provisão sacrificial de Deus. Deus disse, por meio de Moisés, como eles deveriam se livrar. Peguem um cordeiro sem mancha, sem mácula, tantos dias de nascimento, que nunca foi feito isso, não foi feito aquilo. Vocês vão preparar uma refeição com ele, mas vocês vão pegar o sangue desse animal, esse cordeirinho, e vão passar nos umbrais, dos batentes, no marco das portas daquela casa, das casas deles. E quem fizesse isso, sendo hebreu ou egípcio, quem acreditasse nisso, quem confiasse nisso, estaria livre. Naquela noite, o anjo do Senhor não tiraria a vida naquele lar, porque já morreu alguém, o sangue já foi derramado, o sangue de um cordeiro, que protegeria aquela família. Então Deus vem preparando o caminho para a chegada de Jesus. A gente sabe, você sabe que esse cordeiro, essa figura que a gente chama de cordeiro, é Cristo Jesus. Quando João Batista o avista chegando para se batizar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É aquele que vai proteger toda a humanidade, aqueles que se apegarem no seu sangue, na fé, no sacrifício substituto de Cristo Jesus. Ele é a provisão de Deus plena. O cordeirinho lá no Egito era uma sombra do que haveria de vir. Era algo pedagógico, era algo que estava sendo ensinado por eles, preparado por eles. Mas além de preparação, esse momento da última ceia de Jesus com seus discípulos também revela algo, traz revelação, preparação e revelação. É o que nós vemos, quase que eu peguei, na última ceia. Olha o que diz o versículo 14 ao 18, seguimos o texto. Lucas 22, 14 ao 18. A gente já leu até o 16, vamos voltar um pouquinho. Diz a palavra de Deus: quando chegou a hora
versículo 14. Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer da refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho até que venha o reino de Deus. Na última ceia de Jesus com seus discípulos, ele revela mais do seu amor. Ele revela o quanto ele queria ter esse momento com eles. Eu estou prestes a partir e eu queria esse momento com vocês. Eu estava ansioso por ter esse momento de comunhão aqui, gostoso, de celebração, lembrando Deus que libertou o nosso povo do Egito, mas para ensinar mais para vocês. Jesus revela o quanto se importa com eles nesse momento importante para eles. É como você escolher com quem você vai passar o ano, final de ano, né? A virada do ano. Tem gente que diz: com quem que você vai passar a virada? Não, tem que estar com a minha família. A virada do Natal, não, tem que ser com a família. É isso que Jesus está falando. Com quem você vai passar a sua Páscoa? Tem que ser com a minha família, os meus discípulos, com quem eu amo. Com quem você vai passar a próxima Páscoa de 2024? Vou passar com a minha igreja. Não é isso que nós combinamos agora? Nós vamos passar com pessoas que eu amo, com o corpo de Cristo. Eu vou passar a Páscoa com a minha igreja, celebrando a vida em Cristo Jesus. É isso que ele está fazendo aqui. Eu amo vocês. Ele revela a sua humildade. Logo depois ali da ceia, um paradoxo do reino. Ele vai revelar que ele é um rei, mas que veio para servir. E ele vai lavar os pés dos discípulos. O lava-pés que Jesus vai fazer ali. Você sabe que naquela época eles não usavam os tênisinhos tão bonitos, fechadinhos quanto nós. Usavam calçados abertos, sandálias. E nas terras de barro, as ruas de pó, de terra. Então eram os pezinhos empoeirados, os pezinhos sujos, os garrão grosso, aquele farelinho no meio dos dedos ali. Quando você chega em casa e tira ver depois do dia inteiro lá trabalhando, deu nojo, né? Jesus está limpando ali os pés dos discípulos, se humilhando, porque o lava-pés era o serviço do escravo mais ignorante da casa, não precisava saber nada. Tem escravo que sabia cozinhar, tem escravo que sabia cuidar dos animais, mas para lavar o pé era aquele que não sabia nada, era o pior dos escravos que fazia isso. Jesus chega ali: eu sou o rei, eu sou o Senhor, eu vim para servir vocês, eu vim para servir, e ele institui isso como exemplo. Mas os discípulos não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo, e a partir do versículo 24, você vai ler que ele diz o seguinte: depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Gente, é incrível, né, como a Bíblia revela na cara, assim, a estupidez dos discípulos, e a nossa também, né? Porque Jesus acabou de falar um negócio, acabou de ensinar, está ensinando, está falando, e eles vão lá e perguntam: quem vai ser o maiorzão no reino dele? Quem será que vai ser o grandão? Não, deixa eu sentar na direita, você senta na esquerda. Quem vai ser o maior? Aí Jesus revela mais sobre o caráter deles. Jesus revela para eles, no versículo 25: nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. No entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, meus discípulos, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante? Ele vai fazer uma pergunta retórica: o que está à mesa ou o que serve? Quem é mais importante? Quem está sentado na mesa ou quem está servindo? Não é aquele que está à mesa? Obviamente, vai pensar que sim, esse é mais importante, ele está sendo servido. E ele diz: não aqui, não comigo, não no meu corpo, não na minha igreja, não entre os meus discípulos, pois eu estou com vocês como quem serve. Eu estou entre vocês como quem serve. Se o próprio rei vem tirar o farelinho sujo no meio dos meus dedos, dos meus pés, Jesus se humilha para me servir, quem sou eu para criar uma posição de glória, de status, de fama no reino dele? Eu sou chamado para servir. Esse é o chamado de Deus para mim, para me humilhar e servir. Mas não é para ficar aquele cara que a gente vê às vezes se autocomiserando, porque eu sirvo com um chicotinho dando nas costas. É servindo com alegria. Quem encontra alegria no servir, encontra Jesus. Alegria no servir, entender que melhor é dar do que receber, entregar a si mesmo, que o melhor que eu posso dar a alguém sou eu mesmo, dar de mim. Não é dar algo, é dar a mim mesmo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele deu a ele mesmo, ele se entregou. Jesus revela isso. E não era a primeira vez que os discípulos estavam discutindo sobre isso, preocupados com a promoção deles,
com destaque do nome deles. Quem que vai ter uma plaquinha do nome? Qual que vai ser ali o servo de Jesus? Quem vai estar do lado de Jesus? Quem vai ser o comissário aqui? Quem vai fazer aquilo ali? Quem vai ser o ministro de tal área? Não, Jesus mostra que não há espaço para vanglória, para exibicionismo no reino dele. E quando nós começamos a agir com interesse em algum status, em alguma satisfação, em posição, em se autopromover, por pouca coisa já começa a discussão. Como os discípulos começaram a discutir. Quando a gente começa a discutir, peraí, por que eu estou discutindo? Por que eu quero fazer? Por que tem que ser do meu jeito? Por que eu que tenho que estar ali? Então Jesus começa a me ensinar isso aqui. Por quê? Nós discutimos tanto, como igrejas, tanta discussão, muitas vezes por isso. Porque eu quero. Porque eu vou fazer. Só quero servir aqui, por baixo. Só quero limpar. Qual seria o pior serviço hoje aqui na igreja? Alguém imaginaria? É isso que eu quero fazer, Senhor. Eu quero fazer o que ninguém consegue lá, o que qualquer um consegue, mas que ninguém quer fazer. É isso que eu quero fazer. Eu quero servir. Se o Senhor me der outras coisas, eu vou fazer. Eu vou servindo com excelência naquilo que tu me der. Eu vou ser fiel no pouco. Até enquanto o Senhor me der pouco, enquanto o Senhor me der mais, eu vou ser fiel. Eu quero começar por aqui, por baixo. E se tiver que terminar por aqui, eu termino alegre. Não é, eu quero começar por aqui para um dia chegar lá, Deus. Não, eu quero começar te servindo com o que o Senhor colocou na minha mão, com o que tem para fazer. Não só com os meus sonhos, mas com o que tem para fazer hoje. Jesus vai revelando aos discípulos que a cabeça deles está muito associada com o pensamento do mundo. Esse é o jeito do mundo pensar. Quem é mais importante? Quem está na mesa ou quem serve? Não, é quem serve, Jesus. Não, é quem está na mesa, Jesus. Dizer, não, no meu reino é quem serve, não é quem está na mesa, o mais importante. Jesus inverte os valores. Ele mostra que Ele é o rei e Ele inverte a medida de grandeza do mundo. Quem que é grandão? Quem é servido? Quem tem escravos? Quem tem muitos funcionários? Quem que é grandão aqui na terra? Jesus inverte isso. Grandão para mim é quem serve, com coração alegre. Esse é grandão no meu reino. A verdadeira grandeza é ser como Jesus. A verdadeira grandeza é servir aos outros, porque Ele já nos garantiu lugar na sua mesa. Glória a Deus por isso. Nessa mesma mesa que Jesus garante lugar, Ele revela mais. Jesus revela que haverá um traidor. Versículo 21 ele diz: mas aqui, partilhando da mesa conosco, sorrindo, com a boca assim, cheia de vinho agora aqui, está conosco o homem que vai me trair. Jesus revela que haverá aqueles que andam com Ele, andam como se fosse um discípulo, mas que estão ali por interesse próprio. Há aqueles que estão compartilhando da mesa com os discípulos de Jesus, mas preocupados com o interesse próprio. Não querem confiar em Jesus, não querem depender de Jesus. Jesus é muito doido, Ele inverte os valores, Ele coloca a nossa cabeça em risco, Ele faz eu abrir mão dos meus grandes sonhos de grandeza. Jesus é muito doido, eu não quero abrir mão disso. Perdi meu tempo aqui, eu vou entregar esse cara, vou pegar minhas moedinhas e vou zarpar para outro lugar. Jesus disse para esses que querem apenas o seu próprio interesse, o seu próprio conforto, os seus próprios meios de querer manipular Deus, que esses são traidores. Jesus mostra que Judas andou pertinho da luz, andou do lado de Jesus, com os discípulos de Jesus, ouvindo isso tudo, mas que ele não viu a luz, não amou a luz, que era Cristo. Mas nesta mesma mesa, Jesus revela mais. Ele revela que Pedro o negaria. Olha o versículo 34. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa hoje, antes que o galo cante. Não, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus revela que há aqueles que estão na mesa, mas que confiam demais em si mesmo, que acham que conhecem bem a si. Não, eu não, cara. Vai, capaz, eu nunca vou fazer isso. Eu jamais. Eu me conheço muito bem. Eu sei do meu histórico. Olha tudo que eu passei. Olha tudo que eu já vivi. Eu jamais vou fazer isso.
Jesus está dizendo para um cara desses: tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Olha para o teu relógio aí e liga o cronômetro. Não, Jesus, eu não, Pedro vai. Há aqueles que se enganam porque confiam demais em si mesmo, no seu conhecimento, na sua experiência, na sua bravura, na sua força, no seu jeitão, nas suas habilidades. Jesus está mostrando que há muito que amadurecer, até mesmo para esses. Há muito que amadurecer, Pedro. Tu é um garoto, tu é o melhor aqui, tu tem potencial e tu vai ser o meu líder. Tu vai continuar, tu vai ser o líder dessa galera aqui, tu vai conduzir eles, mas tu é um bebezão, tu é imaturo. Calma, não, Jesus, não, tu vai me negar, tu vai fugir, tu vai ficar com medinho. Na hora que o bicho apertar, tu tiver que investir, tiver que dar a cara, tiver que falar, tiver que correr risco de vida, tiver que correr risco de perder dinheiro, tiver que correr risco de perder amizades, tiver que correr risco de perder tempo, tiver risco de perder sono, tu vai me negar. Tu vai dizer: não, igreja não, hoje não, não, eu posso perder meu emprego, não, Jesus não, porque vai que meus filhos fiquem tristes, não vou ficar chato, vai ficar chato aqui eu falar de Jesus nessa mesa, o pessoal vai me olhar torto, não. Como é que nós negamos Jesus hoje? Sabe, alguém me diz assim: negue Jesus, eu te mato. Aí eu morreria se fosse assim. Mas a gente nega de maneira muito mais simples a Jesus. A gente é imaturo de muitas outras maneiras. Jesus está dizendo que na mesa se compartilham com Ele, que são dele, aqueles que confiam demais em si, que vão passar por um processo de amadurecimento. Pedro é um cara impulsivo, cheio de convicções. Eu gosto de assistir faz tempo que agora não estou assistindo a 3ª temporada do The Chosen, né? Vocês conhecem essa série? E é muito interessante, vai narrando a personalidade dos discípulos. E Pedro é muito legal, eles, dentro do que eu imaginava aqui, agora ele já influenciaram a minha imaginação. Mas Pedro é bem aquele estilão, sabe? Aquele cara que ligadão, se meio 220, sai fazendo as coisas. Se alguém fala, ele se mexe, dá o palpite dele, quer ser do jeitão dele, impulsivo. Mas Jesus revela que ele tinha que amadurecer. Pedro era um cara cheio de argumentos, cheio da razão, tudo certinho, já estava preparado. Mas na hora que precisasse, ele iria tremer na base, porque ele confiava demais em si mesmo. E se engana quem confia em si mesmo, constrói sobre a areia, não sobre a rocha que é Cristo. Jesus revela isso a eles e revela a nós hoje, que há aqueles que confiam demais em si mesmo. Onde nós estamos nessas revelações de Jesus? Onde nós nos encaixamos mais? Estamos nos enganando? Andando com Jesus, perto de Jesus, mas por interesse próprio, como Judas? Andando com Jesus, mas confiando no nosso potencial, na nossa força, na nossa fé, como Pedro? Andando com Jesus, mas servindo aos desejos do mundo, aos prazeres, ao jeitão de pensar do mundo, como os demais discípulos, discutindo para ver quem era o grandão? Jesus, na última ceia, revela mais sobre quem nós somos. Quem vocês são? O quanto vocês dependem do meu sacrifício para se tornarem quem eu digo que vocês serão. Nós precisamos confiar em Jesus. Aqueles discípulos sabiam o que a Páscoa significava, mas não sabiam o que estava prestes a acontecer. Nós, muitas vezes, sabemos tudo o que aconteceu, mas não entendemos o que a Páscoa significa para nós. É o contrário. Apesar do entendimento deles estar incompleto. Nossa, eu sei o que aconteceu, mas o quanto isso significa para mim? O que Jesus está mostrando aqui é que há esperança. Numa mesa de valores invertidos na cabeça dos discípulos, numa mesa de traidores, numa mesa de autoconfiantes, de impulsivos, há esperança. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que vai confiar em Jesus e ser usado por Jesus, para a glória de Jesus e nossa realização plena em Jesus. Esses somos nós que dependemos de Jesus. Mas há esperança por meio do sangue do Cordeiro, por meio de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, voltando àquele assunto dos marcos nas portas, muitas vezes nós nos perguntamos, né, por que Deus faz umas coisas muito doidas, assim, né? Tem cada detalhe, Deus é tão detalhista. Você vai ler Levítico, vai ler a maneira que Ele prepara a construção do templo, outros detalhes ali. Deus é tão detalhista, que cara preciosista e perfeccionista é esse? E aí, às vezes a gente tem que entender algumas coisas. Nós não vamos entender tudo de Deus, mas Deus é tão bom que algumas coisas Ele nos permite entender e compreender, né?
Nós temos que nos lembrar de Romanos capítulo 11, versículo 33. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Romanos 11, 33 nos diz o seguinte: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, insondável é algo impossível de entender, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, o seu jeito de agir. Nós não conseguimos entender a maneira toda de Deus agir. Nós só confiamos nesse amor bondoso do Pai, porque Ele diz que é bondoso, que é melhor para nós. Nós confiamos e descansamos. Mas como eu disse, na graça dele, nos permite aprender algumas coisas. E observe, Deus se comunica conosco na linguagem que nós conseguimos entender. A Bíblia é isso, a linguagem humana, para a gente poder entender um pouco mais sobre o nosso Deus, ou pelo menos o necessário, com certeza, o necessário que Ele nos deixou. E aí o povo hebreu estava lá no Egito há muito tempo no Egito, e eles já haviam 400 anos, mais de 400 anos, assimilado muitos elementos da cultura egípcia na sua fé. Isso acontece com qualquer povo, né? Aqui os italianos que vieram para cá se misturaram um pouco com a cultura daqui, o pessoal lá do Nordeste que vem morar aqui na Serra, daqui a pouco está se comportando igual os gregos daqui. A gente vai se aculturando nos lugares, é meio normal. A gente chega aqui e se surpreende com o comportamento das pessoas, né? Se você vai morar no Norte, eu morei 4 anos lá, eu me surpreendia com muita coisa. No final eu estava curtindo o máximo lá e eu estava me achando um nortista já, né? Óbvio que não, era. Quem olhava achava que eu estava pagando mico. Mas a gente vai se aculturando. Imagina 400 anos morando ali. A fé deles foi muito corrompida por elementos da fé egípcia. Integraram muita coisa, misturaram. E eu aprendi com o arqueólogo Dr. Rodrigo Silva que os egípcios eles construíam portas falsas nas suas casas, tanto nas casinhas quanto nas pirâmides mesmo, né? Que eram ali as casas para o corpo deles. Eles constroem portas falsas. Nessas portas falsas que há em diversos lugares lá, tem na crença egípcia de que o espírito da pessoa ela pode passar do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E isso acontece por meio dessa porta. É tipo uma porta falsa infinita, assim, com várias portinhas de uma parede. Eles acreditam que ali há a troca dos mundos, do mundo dos mortos para os vivos. E ao redor dessas portas há inscrições pedindo aos deuses egípcios proteção. Eles escreviam ao redor dessas portas diversas coisas pedindo proteção aos deuses egípcios. E é provável que muitos hebreus aderiram a essa crença e tinham também em suas casas essas inscrições ao redor das portas. Aquela ideia, né? Se é para ajudar, todo santo ajuda, né? Se é para ajudar, eu acendo vela até para Satanás. Se é para ajudar, eu acendo vela, eu queimo tudo. Não, se é para me ajudar na minha vida, para me proteger, eu vou aderindo. Quantos crentes vivem assim? Um sincretismo de mistura de Deus, se é para me ajudar, eu tomo, não tem nada, né? O santo daime é para me ajudar, eu tomo, eu fumo, eu faço o que for, se é para me ajudar para a minha vida. Com certeza os hebreus passaram por isso, mas Deus vai fazendo isso. Deus, antes de libertar o povo, Ele faz isso para começar uma desassociação da sua imagem com outras crenças místicas enganadoras. Ele diz: vocês vão matar o cordeiro, comer a carne dele, e o sangue dele, o sacrifício dele, desse sangue puro, vocês vão passar nos umbrais, nos batentes da porta. Ou seja, vocês vão cobrir essa falsa proteção com o meu sangue, que é o único verdadeiro, para proteger vocês. Vocês vão cobrir isso. O que garante vocês, o que preserva vocês, o que garante a proteção de vocês é o sangue do cordeiro e não essas falsas inscrições. É isso que Deus também está ensinando. Por isso que essa libertação envolve preparação e entendimento. Deus está preparando o caminho. Jesus prepara o seu encontro com Ele. Jesus prepara o seu encontro com Ele. E Jesus se revela para você. Ele se revela. Por isso, independentemente da sua condição, o chamado de Jesus para você é: arrependa-se e creia nessa boa notícia. Eu, e só eu, Jesus, posso te salvar, te livrar de você mesmo, dos teus pecados, da tua angústia, da tua dor, da tua falta de perdão, dos teus medos, da tua ira, da tua insegurança, da tua falta de paz. Só eu posso te libertar, te proteger e te livrar desses perigos do mundo.
Jesus quer te dar livre acesso ao Pai, livre passagem, que é o que significa Páscoa, deixar passagem, livre acesso. Ele quer te proteger por meio do sangue puro dele. Mas talvez você seja como um Judas, olhando só para o teu umbigo, para os teus ganhos. Mas para você ainda há esperança. Se você está usando Jesus para ganhar algo, confiando nele assim, Jesus diz: arrependa-se, creia que eu salvo a tua vida e eu te dou o que é melhor para você. Confie em mim. Há esperança para você hoje. Talvez você seja como Pedro, cheio de si. Afinal, você sempre foi o herói, o líder, o bom. Jesus te alerta: não ponha a sua fé na sua fé. Ponha a sua fé em mim. Muitas vezes a gente faz isso, a gente põe fé na fé, em vez de pôr fé em Jesus. Não, mas eu sou um cara de muita fé. Não, eu dependo de Jesus. Jesus diz: não ponha a sua fé em você mesmo, confie em mim. Você vai chorar, como Pedro chorou, mas bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Foi um choro do arrependimento, um choro que aproximou verdadeiramente de Jesus. Talvez você seja como os discípulos, discutindo para ver quem é o maior, querendo aproveitar os prazeres do mundo, encantado, iludido com os bens materiais. Que coisa boa! É tão bom morar aqui na Serra, é tão bom morar no Brasil. Talvez você ache que não seja mais tão bom, mas ainda é. Você está encantado, iludido com status, com posição de fama, de glória. Jesus quer te alertar que é um caminho enganoso, um caminho corrupto. Porque Ele é o Rei. Ele te convida para uma vida de revolução, uma vida underground com Jesus. É uma vida que inverte os valores do mundo, inverte os valores da nossa vida, que já estão associados ao mundo. Há esperança. Há esperança. Deixe o sangue de Jesus cobrir tuas falsas esperanças. Deixe o sangue de Jesus cobrir as inscrições das portas da tua vida. O que você escreveu para te proteger na tua vida? No que você se apega? Jesus quer cobrir isso e dizer: eu sou a esperança. Não os gurus da internet, não os gurus do mundo humanista. Jesus está preparando o caminho para o encontro seu com Ele, para o reencontro com Ele. Talvez você já encontrou Jesus aqui e Ele está preparando o caminho para o encontro pleno com Ele, nos braços dele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas nesse caminho, a revelação de quem nós somos e quem nós precisamos ser em Cristo Jesus, em quem nós podemos ser, coisas que nós precisamos abandonar e buscar em Cristo Jesus. Esse aprendizado, esse ensino de quem Ele é, de Ele preparar o caminho de se revelar, não é apenas para o novo convertido, não é apenas para o não crente. Isso, pastor, fala para o não crente, daí ele se converte. Isso é o Evangelho. E o Evangelho é para todos nós, é para a igreja de Jesus, é para o crente. O Evangelho é crer que não há esperança em mim, somente em Cristo Jesus. É crer que não é na minha força, mas no poder de Deus que opera em mim pelo seu Espírito. O Evangelho é crer que eu preciso e dependo de Jesus e dos meios que Ele me dá para me relacionar com Ele constantemente, diariamente. Esse é o Evangelho. É isso que Jesus te diz hoje. Creia em mim. Confie em mim, eu quero mais de você. Eu tenho mais para você em mim, não em você. Deus tem mais para você, para continuar sendo salvo, como nós lemos. Não é somente para ser salvo, alcançado por Jesus, capturado pelo amor dele, atraído por ele, mas para continuar sendo salvo, tirando a sujeira e impureza do mundo, se purificando e conhecendo mais quem Deus é, o seu maravilhoso amor e o nosso propósito nele. Nós temos a tendência, sob a influência da velha natureza do mundo, de agir como Pedro, ou como os outros discípulos, mas Jesus nos lembra de voltar os olhos somente para Ele. Eu espero que você não termine como um Judas, filho da perdição, que ignorou o chamado de Deus, ignorou o chamado ao arrependimento, e por remorso tirou a própria vida. Muitos não tiram sua própria vida aqui, mas não ouvem o chamado de Deus para uma nova vida dele e continuam perdidos. Eu espero que você não seja um desses. Confie em Jesus. É melhor ser um Pedro, um discípulo enganado, mas que está atento ao chamado, à correção de Jesus, que nos bota no caminho para Ele. Nessa mesma mesa, após a janta, eles celebram e se alegram.
E é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos cantar uma canção. Depois vamos cear juntos, celebrar o pão e o cálice, o corpo e o sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus, que foi entregue em favor dos seus filhos, os filhos de Deus. Lucas 22, aí mais à frente, no versículo 19 ao 20, Jesus conclui dizendo, né? Tomou o pão, a ceia, ele conclui, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês, meus discípulos. Jesus explica o que o pão simboliza, o seu corpo, que assim como o trigo é moído, triturado, submetido a um processo para que possa dar alimento, ser um alimento e dar vida, continuidade da vida. O vinho representando o seu sangue derramado na cruz para pagar os nossos pecados. Jesus Cristo foi moído por Deus, foi transpassado. Jesus sofreu fisicamente, Jesus sofreu emocionalmente e espiritualmente. Talvez essa tenha sido a maior dor dele, que nós não conseguimos imaginar. O santo puro carregando o peso do meu pecado, o Deus que não tem pecado, ele se fez pecado por nós. Isso é algo inimaginável, é apenas compreensivo pela fé, confiança e gratidão. Obrigado, Senhor, por isso, para que todos os que creem nele possam ter nova vida. Tudo isso que Jesus passou, esse sacrifício, foi por mim, por você. Foi para substituir a morte que era para mim e para você. Foi para tirar o juízo que era para mim e para você. Foi por você que Jesus morreu naquela cruz. Como nós temos respondido em nossa vida nisso?